Canal Bioacessível. Apresentado por Rafael Amazonas. Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Bioacessível. Eu me chamo Rafael Amazonas, sou deficiente visual, aluno do curso de Licenciatura em Ciências, Química e Biologia, da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. Bem, hoje estou aqui para gravar o meu primeiro podcast de uma série de 7 aulas de Biologia. Então vamos agora ao tema da nossa primeira aula. A vida nos ambientes. Bem galera, então já sabemos aí o nosso tema. Hoje na nossa aula vamos falar como é a vida nos ambientes, conhecer as características desses ambientes e quais os fatores que determinam os seres vivos que podem habitar cada ambiente. Bem, no nosso planeta existe basicamente 2 tipos de ambientes: o ambiente terrestre e o aquático, cada um com uma variedade grande de plantas e animais. A esse conjunto damos o nome de biodiversidade. Animais e plantas estão adaptados ao ambiente que vivem. Isso significa que eles têm características que permitem a sobrevivência nos seus respectivos habitats. Certamente, você que é da região norte já deve ter saboreado um prato com peixe frito, uma caldeirada ou um peixe assado. E provavelmente já deve ter ouvido falar em baleias, tartarugas, jacarés, vitória régia e corais. Esses e outros milhares de seres vivos habitam os ambientes aquáticos. Os ambientes aquáticos ocupam a maior parte da superfície da Terra e incluem ambientes marinhos, estuarino e de água doce. Os mares possuem alta salinidade, em torno de 3,5%. Já os estuarinos possuem salinidade mais baixa, devido à mistura da água doce com água dos oceanos. Já os ambientes de água doce estão localizados dentro dos continentes. Então vamos em frente. Os principais fatores que influenciam a distribuição dos seres vivos no meio aquático são: muita atenção alunos, disponibilidade de alimento, luz, temperatura e salinidade, dentre outros fatores importantes para a reprodução e proliferação destas espécies. Ok? Fechou? Então, continuando, os animais que habitam os ambientes marinhos estão adaptados à água salgada e não podem sobreviver na água doce dos rios. No mar podemos encontrar uma fauna bem variada, como os peixes vertebrados, estrela do mar, golfinho, baleia, algas, moluscos, entre outros. Os ecossistemas de água doce cobrem apenas 0,8% da superfície terrestre, sendo responsável por 0,009% da água total do planeta. O Brasil apresenta 14% de água doce, sendo que cerca de 42% é encontrada na região amazônica. A Bacia Amazônica é o maior sistema hidrográfico do planeta, formado pelos rios Amazonas, Negro, Xingu, Solimões, Tapajós, Jurema, Madeira, Purus, Branco, Juruá, Trombetas, Uatumã e muitos outros. O maior deles é o Amazonas, que nasce no Peru com o nome de Maranon e passa a ser denominado Solimões da fronteira brasileira até o encontro com Rio Negro. A partir daí recebe o nome de Amazonas. Em seu percurso, o Amazonas recebe quase 7.000 afluentes. De uma margem a outra, normalmente apresenta uma largura de quase 15 km, mas em alguns trechos pode chegar até 100 km. Também apresenta em média 50 metros de profundidade, sendo navegável na parte brasileira durante todo o ano. O estado do Amazonas é único em termos de tamanho e abundância de floresta, lagos e paisagens aquáticas, onde a vida selvagem prospera, incluindo espécies icônicas como jacaré, boto cor-de-rosa, peixe-boi, ariranha e a tartaruga da Amazônia. E não podemos esquecer dos peixes. O sistema fluvial amazônico é um dos mais significativos em termos de produção total de peixe. Aqui no Amazonas encontram-se algumas das maiores espécies de peixe de água doce do mundo, o pirarucu,
que pode crescer até 3 metros e pesar 200 quilos. Dá para acreditar? A pesca ainda é o principal recurso natural proveniente dessa região e são de extrema importância para a subsistência das populações humanas. Então, pessoal, finalizamos o ambiente aquático, agora vamos começar a conhecer o ambiente terrestre. Existem vários tipos de ambientes terrestres, cada um caracterizado por um conjunto de fatores ecológicos que permitem a colonização por fauna e flora. Isso significa dizer que os tipos e a quantidade de seres vivos que podem viver nos ecossistemas terrestres dependem de fatores como temperatura, umidade do ar, precipitação e disponibilidade de alimento presente nesses ambientes. Quase 20% da superfície terrestre do nosso planeta é composta por desertos. Existem desertos na África, como o Kalahari e o Saara, e também nos Estados Unidos, Chile, Oriente Médio, Austrália e entre outros. Os desertos são as regiões mais áridas do planeta, e ainda assim existem algumas espécies de animais e plantas que conseguem sobreviver nesses locais inóspitos. Dando continuidade, vamos agora à floresta temperada. As florestas temperadas crescem entre os trópicos, nas regiões polares, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Como o próprio nome já evidencia, esta formação vegetal está presente no clima temperado. Atualmente, este bioma está praticamente restrito a parques e reservas florestais. Muito bem, vamos agora às florestas coníferas, também chamadas de floresta boreal ou taiga. É um tipo de vegetação presente em alguns estados da porção norte do hemisfério norte, tais como o Canadá, a Rússia e algumas outras regiões da Europa e da Ásia. Trata-se de uma formação florestal que está adaptada a ambientes de clima frio e com pouca umidade. Perto das florestas coníferas existem grandes regiões que chove pouco, onde a floresta não pode se desenvolver. São os chamados campos. Os campos são encontrados com variações praticamente em todo o mundo. As pradarias nos Estados Unidos, os pampas no Rio Grande do Sul e Argentina, estepes, campos na Austrália e o cerrado na região central do Brasil. Nesses lugares existem pequenas árvores espalhadas entre touceiras de capim e arbustos. E por fim, vamos conhecer agora as florestas tropicais. Elas abrigam a maior biodiversidade do planeta. Estima-se que mais da metade de todos os animais e plantas vivam nessas florestas. As principais características desses ecossistemas são alta umidade do ar, alta temperatura e a quantidade significativa de chuva. Essas condições geram florestas tropicais em diversas áreas do planeta, como Ásia, África, Austrália e na região amazônica. A floresta tropical amazônica corresponde a mais de 40% do território nacional. É o maior abrigo da biodiversidade do mundo, pois nela podem ser encontrados milhares de espécies de animais, vegetais e micro-organismos. Algumas pesquisas indicam que na Amazônia existe cerca de 30 milhões de espécies de animais. Dá para acreditar? São muitos animais convivendo nesse grande ecossistema. Que abundância, né? Talvez os mais famosos deles sejam os macacos. Existe uma infinidade de primatas que podem ser encontrados nos galhos das árvores, como por exemplo o barrigudo. E também existem outros mamíferos característicos da região, como a onça-pintada, a sussuarana, o tamanduá, enfim. Em um passeio pela região, podem ser vistos lagartos, jacarés e serpentes. Os répteis têm território garantido. Entre os anfíbios, existem variáveis tipos de rãs, sapos e pererecas.
Outros seres ainda menores têm grande importância no equilíbrio desse ecossistema. Os insetos, formigas, besouros, mariposas e vespas fazem parte do grupo que é maioria na fauna amazônica. Há também uma grande variedade de aves que colorem as copas das árvores. São elas papagaios, periquitos, araras e muitos outros. E por falar em árvores, a diversidade de árvores na Amazônia varia entre 40 a 300 espécies diferentes por hectare. A flora amazônica é rica em espécies medicinais, frutíferas e industriais, com grande potencial econômico, tanto para extração de princípios ativos de largo uso na medicina, quanto na produção de frutos de excelente valor nutritivo e sabor, que são explorados basicamente através do extrativismo. Crescendo sobre as árvores amazônicas, encontram-se plantas epífitas, como bromélias e orquídeas. Essas plantas são importantes para a fauna que vive exclusivamente nas copas e nos galhos das árvores. As matas alagadas contêm uma variedade de espécies de árvores de utilidade econômica, como a seringueira, a castanheira, a sorva, a andiroba, entre outras, e produzem borracha, alimento, óleo, resina e fibra de importância econômica. Então, para finalizar, como pode ser observado, a Amazônia com seus ecossistemas terrestres e aquáticos interligados são importantes para a biodiversidade. Por esta razão, é que se faz necessária a busca pelo desenvolvimento sustentável para a conservação adequada da região. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula. Vou deixar uma pequena atividade para vocês e, como vocês são inteligentes, não terão dificuldade para resolver. Um forte abraço e nos encontramos na nossa segunda aula. Exercitando a mente. Com base no conteúdo apresentado, responda: quais são os fatores que determinam os seres vivos que podem habitar cada ambiente? Qual o ambiente terrestre que abriga a maior biodiversidade do planeta? Qual o maior sistema hidrográfico do planeta?